7 de setembro, morte ou independência. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro Alcântara, príncipe português, regente do Brasil, estava sob pressão de brasileiros e influência especial de José Bonifácio de Andrade e Silva, seu ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros. E de outro lado, acossado por, inclusive, tropas portuguesas. Voltando de visita a São Paulo, às margens do riacho Ipiranga, ao receber correspondência das cortes, o príncipe teria proclamado, à frente de sua tropa, o conhecido grito: independência ou morte. O processo de independência do Brasil não foi sem sangue, mortes, lutas. Ao contrário do que sustentam alguns, envolveu guerra, muita violência e mortes. Mas foi preservada a situação das elites agroexportadoras, que não só preservaram seus privilégios, como os aumentaram, sendo mantida tanto a escravidão como os latifúndios, a produção de gêneros primários e um modelo monárquico, voltado para a exportação e integrado aos interesses do Império Britânico. Afinal, o novo país, Brasil, aceitou pagar 2 milhões de libras esterlinas a Portugal como indenização. Ao voltar para Portugal, Dom João VI levou ainda, calcula-se, mais de 50 milhões de cruzados, o que levou à falência do Banco do Brasil em 1829. Dessa situação nasceu o endividamento externo brasileiro. A diferença entre a independência dos Estados Unidos, do México, de toda a América Espanhola, do Haiti francês e do Brasil é que só o Brasil pagou a seus antigos senhores, diz José Honório Rodrigues. Uma vergonha sem igual na história da América praticada por Dom Pedro e seus serviçais. Ministros, aqueles que promoveram a contra-revolução, enquanto José Bonifácio sofria no exílio por ter sido sempre íntegro, independente, corajoso, culto, consciente, nacionalista, encerra o historiador. Uma traição e contra-revolução, segundo o consagrado historiador José Honório Rodrigues? E agora, nossos dias, os brasileiros, sob a sina ainda mais triste do que a dos trópicos de outros tempos. E mais, sob planejamento da extrema-direita alt-right americana, via Bannon Breitbart, Trump e outros. Se a opção das elites brasileiras do passado teria sido entre independência ou morte, provável, na verdade, tendo sido outra, dependência futura com mais mortes, qual seria a opção atual dos brasileiros frente àquela velha questão ainda tão presente em nossos dias? Não dance o tango da mentira e da morte, mas o da vida e da esperança. Caminhando o Jornal TV. Uma revista digital política e cultural com política, poesia, letras, dicas, música e muito mais. Sem fake news e sem enrolação. Conheça o nosso canal no YouTube, Caminhando Jornal TV. Fatos em destaque. Meus amigos, mais uma vez hoje nós temos um programa especial. 7 de setembro de 1822. A data colocada como da independência do Brasil. Mas muitas perguntas ficaram até hoje. O Brasil tornou-se realmente independente? O Brasil afastou-se realmente em 22 das cortes portuguesas? E o papel da Inglaterra, do imperialismo inglês, que submetia grande parte do mundo, inclusive Portugal? Essas são algumas das questões que trataremos hoje. Mas apenas para provocar, vou colocar uma questão. O Tratado de Amizade entre Brasil e Portugal, quando Portugal já reconhece em 1825 a nossa independência, dizia que haveria
uma indenização a ser paga pelo Brasil a Portugal. E, além dessa indenização, uma grande indenização paga pelo Brasil à Inglaterra. Assim começa a nossa independência, com uma bela dívida pública. Bem, falar sobre a independência do Brasil de 1822, depois de ter falado mal, para mim apenas sobra um certo complemento, porque já ficou caracterizado que é um acordo das camadas dominantes da época de Portugal, do Brasil e até da Inglaterra. Esse tripé aí está sendo localizado. Quem não sabe que com a vinda de Dom João VI formalizou-se muitos avanços. No Brasil foram formalizados. Inclusive, em 1808 é feita a Escola Naval, a Academia Real Naval. Em 1810 é feita a Real Academia Militar, agregando também os cursos de engenharia, não é? Você tinha as armas de infantaria, cavalaria, você tinha a engenharia e artilharia, que eram mais matematizadas. Então, houve um certo avanço também na área de formação, de educação, uma certa independência e desvinculação direta, inclusive das Forças Armadas, as Forças Armadas de Portugal. Isso é um fator. Mas não passou só na Europa essa luta das camadas dominantes da sociedade, das classes dominantes. Em Pernambuco, você vai ter uma insurreição pernambucana em 1817, que findam as revoltas no período da colônia. Foi uma revolução sangrenta, sim. Às vezes as pessoas dizem que o povo, claro que as camadas dominantes à época em Pernambuco, na capitania de Pernambuco, caracterizavam-se como o povo possível da época. Tanto que a revolução é de caráter burguês, é de uma pequena burguesia, uma burguesia até uma camada popular que se insurgiu. E houve fuzilamento, sim. O padre Roma foi fuzilado, foi um dos fuzilados notórios em Pernambuco. E ficaram na realidade, viu, Mauro, você que abordou essa temática, as dívidas no Brasil, Portugal também com muitas dívidas, e Inglaterra cheia de recursos, e a assunção da dívida da Inglaterra pelo Brasil. E no Brasil foi buraco. E eu vou dar uma pequena participação. É preciso entender o que havia em 1822. Olhem bem a situação brasileira. De cada 3 brasileiros, 2 eram escravos, negros, forros, mulatos, índios ou mestiços. Uma população pobre e carente de tudo, que vivia à margem de qualquer oportunidade em uma economia agrária e rudimentar. Nem os ricos tinham educação, com rara exceção, eram ignorantes. E Laurentino Gomes, em 1822, conclui: faltavam dinheiro, soldados, navios, armas, munição para sustentar a guerra contra os portugueses. Tanto que em 1827 o Brasil vai perder aquela batalha de Passo do Rosário, na província cisplatina, no Uruguai, e teremos uma vitória dos uruguaios e as tropas de Dom Pedro I são derrotadas. Adiante, vamos ter no Brasil também a questão da Constituinte de 1824, da Constituição, que é tida como uma Constituição democrática baseada nos direitos humanos e na Constituição Francesa e na Revolução Francesa de 1789. Mas ali se inicia, no Brasil, a questão da diferença entre o formal e o real. Formalmente seríamos uma democracia, etc., nos termos franceses, mas a realidade brasileira era totalmente outra, com prisões cheias, repressão e violência. Mas isso nós colocaremos um ponto adiante. Apenas eu lembro que
Artigos dos presentes aqui nessa mesa e outros estarão colocados em caminhandojornal.com, onde quem tiver interesse no assunto verá em maior profundidade o tratamento dessas questões. Falaremos hoje sobre José Bonifácio de Andrada e Silva, que nasceu em Santos, São Paulo, em 1763 e era de uma família portuguesa aristocrata. Foi o primeiro chanceler do Brasil, um homem muito culto e multifacetado. Ele passou muitos anos estudando na Europa e em Lisboa se formou em ciências jurídicas. É considerado o patrono da independência do Brasil, oficialmente. Desde muito jovem, José Bonifácio era contra o tráfico de escravos, a escravidão dos negros e os latifúndios, que no Brasil eram as sesmarias. E assim ele desagradou a aristocracia brasileira, que era de proprietários rurais, e também desagradou os traficantes, que eram pessoas também importantes, ricas no Brasil. Ele era contra realmente, ele não tinha escravos. Ele tentou também mudar o sistema de aproveitamento de terras, porque os latifúndios, as chamadas sesmarias, estavam na mão de poucos privilegiados. Ele queria mudar essa ordenação de terra como se fosse uma reforma agrária naquele tempo, né? Também ele influenciou a vida inteira o príncipe regente. E quando Dom João VI voltou para Portugal, as cortes queriam que o regente voltasse também para Lisboa, para o Brasil voltar a ser colônia de Portugal. E então José Bonifácio o influenciou e ele fez uma declaração muito importante para o povo brasileiro: se é para o bem de todos, felicidade geral da nação, eu estou pronto, eu fico. E esse dia nós comemoramos como o Dia do Fico. Posteriormente, o príncipe deixou a sua esposa, Dona Leopoldina de Habsburg, como chefe de governo, que ele viajou para São Paulo. E ela, sob a orientação de José Bonifácio, eles prepararam um documento separando o Brasil de Portugal. E esse documento, ele foi aprovado pela Câmara e tal. E ele, então alguém levou, os mensageiros levaram para Dom Pedro de São Paulo. E ele então, quando leu o documento, ele oficialmente cortou os laços entre o Brasil e Portugal e se proclamou em primeiro imperador do Brasil com o título de Dom Pedro I. Então, isso foi em 7 de setembro de 1822, que comemoramos, então, a independência do Brasil. Tenho dito. Meus amigos, nessa segunda rodada, vamos levantar algumas perguntas. Para o caro Bolívar, a pergunta é o seguinte: Bolívar, José Bonifácio de Andrada e Silva, tido como grande vulto da independência brasileira, e a maçonaria, tida como um papel também, como você vê o papel dessas duas, a força da maçonaria e José Bonifácio, na independência brasileira? E mais uma questão. Foi dito aqui que talvez Getúlio fosse o único estadista brasileiro quando estudamos Getúlio Vargas. Agora eu pergunto a você: José Bonifácio de Andrada e Silva foi também um estadista brasileiro, sim ou não? E finalmente me foi jogada a seguinte pergunta também: como eu enxergo hoje o Brasil e a independência brasileira, a situação brasileira, focando na independência de 22, diferenças entre as duas épocas? Caro Bolívar, a pergunta que foi feita: José Bonifácio, a maçonaria, como você vê isso? José Bonifácio foi um estadista brasileiro também, sim ou não? A maçonaria, sem dúvida alguma, teve muita influência naquela época toda.
Agora, não vou identificar quem é maçom, quem não era, quem era maçom. Agora, José Bonifácio, sem qualquer sombra de dúvida, era o estadista da época, de alta influência, com alta influência sobre Pedro I e em relação à imperatriz Leopoldina. Tanto que ele foi ser o tutor do filho Pedro II, quando ambos vão para Portugal e deixam, substituindo aqui Pedro II, exatamente aos 5 anos de idade. E Pedro II vai tomar posse, se não me engano, aos 14 anos de idade. Esse período todo, quem era o grande gestor político e público do Brasil? Era José Bonifácio. Castro Alves tem um verso maravilhoso, quando falando sobre os navios negreiros, ele diz sobre Bonifácio, arranque este pendão dos ares, Colombo fecha a porta de teus mares. O Exército Brasileiro vai se efetivar após a proclamação da independência do Brasil em 1822. Antes era um exército luso-brasileiro e o príncipe era o príncipe regente, não era o imperador. Então passamos a ter, após a proclamação da independência, um exército do Império Brasileiro. Então, há de se entender este salto de qualidade. Num outro momento, com a proclamação da República, nós passamos a ter o Império superado e colocado a República, por conseguinte, vamos ter o Exército Republicano. As situações são completamente diferentes. Havia uma crise quando houve a independência do Brasil que foi superada pelo processo da nossa independência, mas a Inglaterra permeava essa relação Portugal-Brasil e teve, naturalmente, seus interesses resolvidos. E o Brasil, inclusive, ficou com a vasta dívida à Inglaterra. A situação hoje que se coloca no Brasil é diferente. O Brasil tem um exército que foi se deteriorando a partir da Segunda Guerra Mundial, dos conflitos e da Guerra Fria, e hoje este governo é como fosse uma retomada do golpe de 1964. E existem fortes ligações com o interesse norte-americano. E esses militares que compõem o governo do senhor Bolsonaro, na realidade, são militares que estão participando de um processo de lesa-pátria.
parte da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se, Vossa Alteza, o quanto antes, porque em resoluções e medidas de água morna para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há 2 caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mande mensageiro para São Paulo, que estropie tantos cavalos quantos forem necessários, mas que entregue o mais rapidamente possível estas mensagens ao príncipe regente. Todos em forma! Sai! Canalhas! Parasitas! Cachorros! O que aqueles imbecis estão pensando? Eles querem e terão a sua conta. Em forma! As cortes de Portugal querem nos escravizar! De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas! Eu nada mais quero do governo de Lisboa! Nenhum laço nos une mais! Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil! Independência ou morte! Independência ou morte! Que os chamados quilombos, os movimentos quilombolas, e o mais expressivo é o quilombo de Palmares, que levou cerca de um século, é parte integrante desse processo de independência, que é um processo não concluído, é um processo inconcluso, porque a independência e a data simbólica do rompimento com Portugal, a metrópole, em 1822, só serve para uma coisa, para que a gente reflita a cada ano, a cada instante, o significado da independência. Uma independência que, a rigor, não tornou independente o seu povo, ou melhor dizendo, os seus povos, na medida em que o Brasil é um país não só miscigenado, mas é um país que abriga povos de diferentes origens, não só os indígenas, os africanos e os europeus, principalmente, é claro, que os portugueses, mas outros povos que vieram em decorrência da imigração europeia, aí já no final do século XIX e início do século XX. Né? De modo que é importante que a gente ressalte que essa independência é uma independência branca, colonialista,
patrimonialista, excludente, e que o processo verdadeiramente de libertação do povo brasileiro está ainda em curso e, portanto, se encontra em aberto. Não dance o tango da mentira e da morte, mas o da vida e da esperança. Caminhando Jornal TV. Uma revista digital política e cultural com política, poesia, letras, dicas, música e muito mais. Sem fake news e sem enrolação. Conheça o nosso canal no YouTube, Caminhando Jornal TV. Qual a origem dessa crise imensa que vivemos? O Brasil está envolvido em cadeias mundiais de globalização ligadas principalmente aos Estados Unidos. E o problema mundial que vivemos hoje no Ocidente é a decadência do Império Americano, a decadência de um colosso. Daí em diante, pós-guerra, o Brasil foi vítima dessa política de colonização americana. Morte de Getúlio em 54, golpe de 64, novo golpe em 68, a anistia e a distensão lenta e gradual fajutas da década 70 a 80, uma série de golpes. Posteriormente, os governos pseudamente democráticos, na verdade todos neoliberais, e chegamos até hoje à catástrofe atual. Mas o que aconteceu? Estando recuando, o Império Americano resolveu mudar a sua grande estratégia de dominação mundial. Setores do Império Americano, e principalmente da extrema-direita, hoje todo mundo já sabe, divulgamos muito aqui, Bannon, Breitbart, o próprio Trump e outros, resolveram mudar a sua estratégia mundial. E esses novos setores de extrema-direita, que aqui assimilaram e cooptaram Carvalho, os Bolsonaro e outros americanos, têm uma tática e uma estratégia diferente. Eles partem para uma mentira ostensiva, eles partem para o enfrentamento, eles partem para ameaças, intimidações, desrespeito à verdade, e é isso que está sendo feito no Brasil. Por volta de 2013, 14, com aquelas manifestações de rua, esses setores e outros, inclusive da direita tradicional, não extrema, como essa que acabei de mencionar, de Bannon, Breitbart, Bolsonaro, etc., essa direita mais tradicional, e a extrema-direita se reorganizaram mundialmente, inclusive no Brasil. E esse avanço se deu através dos contatos de Bolsonaro com Bannon, Trump, e esse avanço da extrema-direita no Brasil com a pretensão da candidatura vitoriosa de Bolsonaro. O resultado, a vitória de Bolsonaro, eivada de ilegalidades,
redes falsas, tudo falso. Eles não têm nenhum preparo, essa extrema-direita no Brasil, nenhuma tradição de organização, de competência, de nada para dirigir o Brasil. 1822, a independência. O que ocorre? A nossa independência foi uma independência não consumada. Honório Rodrigues, um grande historiador, fala que houve uma traição nacional feita por Dom Pedro, que o verdadeiro vulto a ser exaltado seria José Bonifácio de Andrade Silva. Ele tem um livro aí, Independência ou Revolução, a Contra-Revolução, que mostra isso e que analisa isso em detalhe, o surgimento do exército brasileiro ligado e acabando por estar unido com o Império Americano e assim por diante. Então a nossa independência se deu, afinal, com uma união das elites brasileiras com o imperialismo europeu, em todas as concessões possíveis. E nessa união se passou sempre a nossa elite do imperialismo português, inglês e posteriormente americano, na medida que este ascendeu mundialmente. E é essa a situação nossa, a dependência do imperialismo mundial. Em que Honório Rodrigues fala que foi uma vergonha, o Brasil pagou milhões de libras esterlinas a Portugal e a Inglaterra, uma vergonha mundial que nenhum outro país latino-americano passou, o Brasil passou. E isso explica o Brasil de hoje também. A par disso, o que nós vimos daí em diante? A dependência do Brasil em relação ao Império Americano. E qual é a política do Império Americano? O Chomsky, Noam Chomsky, um americano, mostra que toda a política neocolonial, colonial americana, todos os países submetidos a ela, foram uma desgraça. Ele cita no seu Para Entender o Poder, livro, ele cita a desgraça do Brasil, com todo o seu potencial econômico, social, etc. 7 de setembro, 200 anos de muitas mentiras. Livros oficiais não contam nem um décimo do que aconteceu para ocorrer a independência do Brasil. As oligarquias contam, nos livros oficiais, o que lhes interessa. Fantasia-se tudo para dar ao monarca a autoridade de ter libertado o país, tornado independente de Portugal. Mas poucos sabem da luta do povo brasileiro em realmente reivindicar a independência do país. Com luta, sangue, suor, lágrimas. Muitos morreram para defender essa independência. E o 7 de setembro é fantasia. Na verdade, não ocorreu um 7 de setembro como Debré pintou. E nem nesta data. E ainda pagamos a Portugal pelo reconhecimento da independência brasileira. Pagamos à Inglaterra a dívida externa portuguesa com aquele país, para que o pai, Dom João VI, reconhecesse o filho e o seu país como independentes de Portugal. Maravilha! Então, o grande desafio das esquerdas, nas próximas eleições, e também para o próximo governo de esquerda, é contar a história real do Brasil. O que realmente aconteceu nos livros oficiais, a narrativa do povo. De como aconteceram as coisas, de fato. Para termos orgulho do nosso passado de luta e não acharmos que o nosso povo é um povo acomodado, paz e amor, e que não é de luta. Então, tenho consciência que 7 de setembro, 200 anos, foi construído por você. E nesse 7 de setembro, mais um grito dos excluídos, grito dos oprimidos, LGBTQIA+, sem teto, sem terra, em condição de rua, trabalhadores em geral, do petroleiro ao professor, venham para as ruas. A rua é do povo. Enquanto existir território, enquanto existir soberania. Venham fazer suas reivindicações. Entre a Rua Uruguaiana e a Presidente Vargas, no dia 7 de setembro, às 9 horas da manhã, ponto de encontro. Em frente ao metrô, da estação Uruguaiana. Depois iremos marchar para o Museu do Amanhã. Estejam lá. Deem o seu grito.
destruído dessa sociedade capitalista. Vida em primeiro lugar. Brasil, 200 anos de independência. Brasil, 200 anos, independência para quem? Vida em primeiro lugar. Brasil, 200 anos de independência. Brasil, 200 anos, independência para quem? O pobre sempre mais pobre, o rico sempre mais rico. Fome, violência e desemprego são alguns dos nossos gritos. Dignidade e vida, marginalizados incluídos. Nossa força e esperança crescem quando estamos e lutamos unidos. Nossa força e esperança crescem quando estamos e lutamos